Olá! Hoje eu vou explicar para vocês como acontece a formação dos gametas femininos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu expliquei para vocês como acontece a formação dos gametas masculinos. Hoje eu vou falar para vocês como acontece a formação dos gametas femininos. O processo de formação de gametas femininos recebe o nome de ovogênese ou ovulogênese. Os dois termos estão corretos e podem ser usados, tá? Os dois processos de formação de gametas, tanto masculino quanto femininos, têm semelhanças entre si. Eles começam com muita mitose para gerar bastante células, né, que futuramente serão gametas, e depois passa para o processo de meiose, que vai gerar células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos do animal. No caso dos seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Portanto, nossos gametas vão ter 23 cromossomos, tá? 23 cromossomos do gameta masculino com 23 cromossomos do gameta feminino, quando se encontram, formam um novo ser de 46 cromossomos, tá ok? Salvo no caso de síndromes, né? Que você tem uma variação aí desse número de cromossomos. Bom, porém, existem algumas diferenças entre os processos também, tá? No caso, os homens produzem gametas durante toda a vida, as mulheres não. Nós produzimos todas as nossas células de gametas quando nós ainda estamos na barriga da mamãe, na fase embrionária. Depois as mulheres não são mais capazes de gerar gametas. Esses gametas que foram produzidos durante a fase de embrião, eles vão sofrer um amadurecimento provocado por hormônios e se tornarão gametas, mas a gente não produz gametas depois desse primeiro processo, tá ok? A parte hormonal eu não vou falar nesse vídeo ainda, tá? Vai ser num próximo vídeo sobre ciclo menstrual. Aí eu vou falar dos hormônios que vão atuar no processo da gametogênese feminina. Então hoje a gente vai focar só no processo de gametogênese mesmo, tá ok? Bom, uma curiosidade aí é o seguinte, vocês sabem que a meiose, bom, você tem que estar com a meiose aí já bem gravado na sua cabeça, você tem que saber muito bem como é o processo de meiose. Se você não domina a parte de divisão celular, de mitose e meiose, esse vídeo não é para você. Volta lá na playlist do canal, vocês vão ver que tem vídeo meu falando sobre mitose e meiose bem explicadinhos. Então, para você entender gametogênese, você tem que primeiro entender muito bem o processo de divisão celular, principalmente da meiose, tá certo? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador como que é esse processo de formação de gametas femininos. Uma curiosidade e uma coisa muito importante que vocês devem saber é o seguinte: a gametogênese feminina, ela vai ter a produção do ovócito, e esse ovócito ele vai sofrendo o processo de meiose, e vocês sabem muito bem que a meiose gera 4 células filhas. Mas a mulher, ela vai produzir apenas uma célula germinativa e as outras 3 se degeneram. Porque se fossem 4 células germinativas formadas no processo de meiose, toda vez que a mulher ovulasse, ela engravidasse, ela produziria quadrigêmeos. Isso não acontece, né, gente? Ainda bem. Então, apenas uma célula vai se tornar ativa e 3 se tornam inativas, elas sofrem degeneração. Então, vamos lá para a tela do meu computador acompanhar como acontece o processo, tá ok? Ovogênese ou ovulogênese. Aqui nessa imagem nós podemos ver uma característica bem curiosa, que é a diferença de tamanho entre os gametas masculinos e os gametas femininos. Então aqui nós temos o gameta feminino, que vai ser o ovócito secundário, e os gametas masculinos aqui no processo de fecundação. O gameta masculino, o espermatozoide, é a menor célula do corpo humano, e o gameta feminino, o ovócito secundário, é a maior célula do corpo humano. Bom, como eu falei para vocês, a ovulogênese ela começa no período fetal, ou seja, quando a menina está na barriga da mamãe é que os óvulos que os gametas femininos vão se formar. Então, no período fetal, ali aproximadamente no 5º mês de gestação, o que vai acontecer? Uma célula germinativa começa a fazer várias mitoses, tá? Sucessivas mitoses e um aumento do número de ovogônias, que ainda são diploides, porque vocês lembram que
o gameta feminino, ele vai sofrer mitose para gerar ovogônias, e essas ovogônias é que vão dar origem aos gametas femininos. Depois que a menina nasce, né, durante a sua vida, ela não vai produzir mais gametas, é só durante o período fetal. Então, a primeira fase é o período germinativo ou fase de multiplicação. Então, na gametogênese da mulher, inicia-se antes dela nascer. As células germinativas, que são essas daqui, elas vão sofrendo mitose a partir do 5º mês de desenvolvimento embrionário. Nessa etapa da vida ocorre a multiplicação das células, em que as ovogônias, olha só, então a célula germinativa ela sofre mitose e ela forma ovogônias, que vão sofrendo mais mitoses aqui, tá? E ao final dessa fase, as mitoses param e as ovogônias não se dividem mais. E aí ela vai para o período de crescimento. Nesse período de crescimento, vocês têm que saber que tem um acúmulo de energia e vitelo. E aí, quando essa célula, a ovogônia, ela tá bem grandona, ela recebe o nome de ovócito primário. Mas ela ainda é diploide, ela ainda é 2N, porque ela não sofreu a meiose ainda, tá? Nessa fase de crescimento ou período de crescimento, as ovogônias aumentam o volume celular, transformando-se em ovócitos primários, como vocês podem ver aqui. Comparando com a gametogênese masculina, a fase de crescimento da ovogênese ou ovologênese, ela vai ter um período de duração muito maior, pelo fato dessas células realizarem intensa síntese proteica. Isso possibilita o acúmulo de reservas nutritivas necessárias ao processo de fecundação e as fases iniciais do desenvolvimento embrionário. No caso do ser humano, o embrião ele vai se fixar na parede do útero e vai retirar os nutrientes da mãe. Só que até isso acontecer, esse embrião, até ele se fixar e formar os anexos embrionários, ele vai precisar de energia e ele vai retirar a energia do vitelo que se forma aqui, tá ok? Por isso que o gameta feminino é bem maior que o gameta masculino, porque ele tem que ter reserva de energia. A fase de maturação ou período de maturação vai acontecer depois do 7º mês de vida intrauterina. Os ovócitos primários realizam a primeira etapa da meiose, a meiose 1. Então, o ovócito primário ele vai realizar a primeira etapa da meiose no 7º mês de gestação. E o que vai acontecer? Ele vai formar o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, pessoal, ele é haploide. Então, a ovogônia, ela vai ser, ou célula germinativa aqui, né? A célula germinativa, na verdade, vai ser 2N, diploide, 46 cromossomos. A ovogônia vai ser também diploide, 46 cromossomos. O ovócito primário também é diploide, 46 cromossomos. O ovócito secundário, que sofreu meiose 1, passa a ser, então, a nossa célula haploide, com 23 cromossomos cada um, tá ok? Então, o que vai acontecer? Ao chegar quase no final da prófase 1, os ovócitos primários, todos os ovócitos primários, vão interromper a meiose ao mesmo tempo. Essa interrupção recebe o nome de dictióteno e permanece até a puberdade. Nessa fase, verifica-se um grande crescimento celular. Então, essa célula vai travar aqui na prófase 1 e na puberdade os hormônios vão fazer com que essa meiose continue, termine e gere uma célula reprodutiva. Então, olha só, gente, o período de crescimento, ele vai ter o acúmulo de energia de vitelo, formando o ovócito primário, vai realizar a meiose 1 e vai pausar na prófase 1. Na puberdade, os hormônios LH e FSH, eu não vou falar muito bem deles agora. Depois, quando a gente estiver estudando o ciclo menstrual, eu vou falar sobre a ação desses hormônios, né? E aí, o que vai acontecer? Quando ela completa a meiose 1, ela forma o ovócito secundário. O ovócito secundário começa a meiose 2 e para na metáfase. E ela só termina a divisão se houver fecundação. Aqui, gente, quando uma mulher ela ovula, ela libera um ovócito secundário. O óvulo só se forma se houver a fecundação. Agora, dá uma olhadinha aqui nessa imagem e vocês vão ver que tem umas célulazinhas aqui em azul diferentes. Elas são glóbulos polares, não são células reprodutivas.
O que acontece? Como a célula tem que acumular vitelo para nutrir o embrião até formar os anexos embrionários, todo o vitelo vai para uma única célula. As outras aqui, elas não vão ter o vitelo. Então, são chamados de glóbulos polares. Eles se degeneram. Então, eu vou ter um ovócito secundário e três glóbulos polares ou polócitos, que vão ter os 23 cromossomos, mas não são fecundáveis, tá? Então, se esse processo não acontecesse, se esse fenômeno não acontecesse, toda vez que uma mulher ovulasse e engravidasse, ela teria então quadrigêmeos. Ainda bem que acontece isso. Todo o vitelo vai para uma única célula. As outras três que não recebem são os glóbulos polares e não são fecundáveis, vão sofrer degeneração. O glóbulo polar ou polócito, então, eu fiz aqui três ressalvas para vocês anotarem, porque isso é muito importante. O glóbulo polar ou polócito são formados por falta de vitelo. O vitelo presente no ovócito primário só é suficiente para um gameta. Os glóbulos polares se degeneram, sofrem degeneração. Olha só, gente, então aqui eu tenho uma representação do aparelho reprodutor feminino. Eu tenho o ovário aqui, tá certo? E aí eu tenho aqui a liberação do ovócito secundário. Quando o ovócito secundário é liberado, ele vai passar pela tuba ou trompa uterina, que vai ser revestida por cílios. Os cílios vão levando esse gameta até a parede do útero, onde ele vai se fixar, vai formar os anexos embrionários e aí vai formar o cordão umbilical, placenta, o córeo. E o cordão umbilical vai ser responsável pela nutrição do embrião, tá ok? O cordão umbilical e a placenta vão nutrir o embrião. Até formar esses anexos embrionários, a energia que essas células vão utilizar vão ser do vitelo. Por isso que o gameta feminino é bem maior que o gameta masculino, tá ok? É muito comum a gente ver o seguinte erro. Eu coloquei aqui, onde está o erro? A gente falar, né, que na ovulação há liberação de um óvulo. Não, gente. O óvulo só se forma se houver fecundação, tá? Então, o que é liberado aqui é um ovócito secundário. Então, toda vez que a mulher ovula, ela libera um ovócito secundário, não um óvulo. Uma curiosidade aqui é o processo de atresia ou degeneração na ovulogênese. Como eu falei para vocês, no 7º mês embrionário, a menina já vai ter no seu ovário 2 milhões de ovócitos primários, tá? Só que esses ovócitos primários, eles sofrem o processo de atresia, de degeneração. Na puberdade, a menina vai ter em torno de 4 mil ovócitos primários e na menopausa, 8 mil ovócitos primários. Bom, pessoal, vocês viram aí então como acontece o processo de formação dos gametas femininos. Então é importante ressaltar a diferença, é que os homens, eles produzem 4 espermatozoides no processo de meiose. Então 4 células reprodutivas ativas aí, que vão realmente ser células reprodutivas. No caso das mulheres, a meiose vai gerar apenas uma célula reprodutiva, que vai ser o ovócito secundário, tá? Que vai ser liberado então quando a mulher ela ovula, e 3 glóbulos polares que se degeneram. Então a meiose vai gerar 4 células filhas, só que apenas uma delas vai ser uma célula germinativa. 3 serão inativas, que são os glóbulos polares. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nos seus estudos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like ali. Compartilha com seus colegas, tá? Assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo para o canal, tá ok? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo.